a importância de nós estarmos aqui, pessoal, clamando numa sexta-feira pela quebra de qualquer maldição que tenha atentado contra a nossa vida. O Senhor Jesus um dia, ele disse para os judeus que se eles permanecessem no Senhor Jesus, iam conhecer a verdade, e a verdade ia libertar os judeus que permanecessem com ele. Ou seja, não basta nós sermos libertos de uma doença ou de uma enfermidade e achar que já somos livres, porque todos os dias existe uma ameaça, uma seta dos demônios atentando contra a minha e contra a tua vida. Não basta você um dia chegar na igreja e dar uma ordem e o demônio do vício ir embora, o demônio da doença ou da enfermidade ir embora, porque ele vai, mas ele mesmo diz que um dia pode voltar para aquela casa de onde ele saiu. Ser liberto, olha o que a palavra de Deus nos adverte: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não esqueça que 10 leprosos foram até Jesus, todos carregavam uma maldição de uma lepra na vida deles. Os 10 chegando até Jesus foram curados, mas só um voltou agradecendo, dando glória a Deus, e esse ouviu a palavra: a tua fé te salvou. Observe que os outros 9 foram libertos de um mal, mas não conseguiram herdar o direito da salvação. Nem toda pessoa que é liberta de um vício, do vício da bebida, ou do vício do cigarro, ou do vício de uma droga pesada, de brigas, de conflitos dentro de casa, ou de amarrações financeiras, isto não quer dizer que a pessoa ela vai ter a salvação eterna. Isso é um preparo terreno para a pessoa conhecer o poder de Deus, reconhecer que Jesus é cura, é libertação, é transformação de vida, para que a pessoa se renda aos pés dele e vá de encontro à vida eterna. Você está vendo que ser liberto é muito mais do que receber uma cura, do que ver uma enfermidade ir embora. Quantas pessoas estiveram um dia do teu lado e foram libertos de um espírito de demônio que perturbava o casamento? Pessoas que você conhece que chegaram na igreja depressivos e foram libertos, e após eles ser libertos da depressão, viraram as costas para o Senhor Jesus e foram embora. Entenda que não quer dizer que a pessoa se libertou de um demônio, que ela está pronta para ir para o reino dos céus. A partir dali começa a caminhada dela com Deus para entrar no reino dos céus. Isso depende do temor que cada homem, que cada mulher constrói no seu coração para com Deus, pessoal. A gente ouve muitas pessoas dizendo: eu já fui na igreja e fiz uma corrente de libertação de 7 semanas, ou já fiquei 1 ano fazendo corrente de libertação e agora eu sou liberto. Só que a pessoa aos poucos vai voltando para os mesmos flagelos que a vida impunha antes. Muitos chegaram na presença de Deus um dia com problema na justiça, correndo risco de ir para trás das grades. Jesus libertou a pessoa daquele mal, e após a pessoa ser liberta, virou as costas para Jesus e voltou para o mesmo lugar que vivia. Pessoas que chegaram na igreja e foram curadas de doença, de enfermidade. Pessoas que foram libertas de legiões de demônios. Pessoas que o casamento era atormentado, que a família não tinha paz, e chegaram na presença de Deus e a paz reinou naquela casa. E a pessoa achou que já estava liberta, voltou para o mundo que vivia e toda desgraça voltou para a vida dela. Você está vendo que libertação é muito mais do que nós achar que uma doença
ou um vício ou uma enfermidade foi embora da nossa vida? Libertação é uma questão de caráter, uma questão de compromisso e aliança para com o teu Deus. O não desistir nunca, o não olhar para trás nunca mais, o ir em frente, o não perder a fé porque alguém questionou a tua fé ou a tua vida com Deus. Para Jesus não bastava só a pessoa acreditar nele ou receber um milagre, tinha que permanecer. João capítulo 8, versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está vendo que a libertação é muito mais do que a gente receber um milagre, ou receber prosperidade na nossa vida, ou conquistar um carro, porque tem pessoas que acham que agora são cheias de libertação e proteção de Deus, porque chegaram na igreja e compraram um bom carro, compraram um apartamento, compraram uma boa casa, construíram imóveis de aluguéis. Tem pessoas que acham que essas coisas é santidade, tem pessoas que acham que essas coisas é libertação. Pessoal, aprenda que libertação é muito mais do que eu receber uma bênção de Deus. Bênção, Deus ele faz para que as pessoas reconheçam Ele como seu Senhor e aprendam a andar com Ele todos os dias da sua vida. Mas a maioria, quando recebe as bênçãos de Deus, viram as costas para Ele e desprezam a Ele e contrai a maldição do desprezo a Deus. A pessoa se libertou de uma doença, de uma enfermidade, de um mal que estava na família, de um casamento destruído. A pessoa foi liberta dos vícios, como eu já falei, mas se ela não vigiar, ela faz o que os leprosos fizeram, viram as costas para Jesus, não voltam mais para agradecer, não voltam para adorar e contrai uma nova maldição para a sua vida, chamada de desprezo a Deus. A maior maldição que vai levar homens e mulheres para o inferno, que um dia receberam muitas bênçãos de Deus, vai ser a maldição do desprezo, do desrespeito para com aquele que, quando a pessoa chegou na casa de Deus, recebeu os milagres dele e não voltou para reconhecer que foi Deus que realizou na sua vida aquele milagre. Observe Jesus falando para os judeus. Os judeus já tinham acreditado em Jesus. No momento que Jesus diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão ser os meus discípulos, vocês vão ter proteção, em outras palavras, vocês vão ter livramento. Mas isso revoltou os judeus, porque os judeus já se sentiam religiosos e filhos de Abraão. Você está vendo, igreja, que o desprezo a Deus, após receber uma promessa na vida, após receber uma bênção, é o que leva muita gente para o inferno? Olha o que a palavra nos adverte: aquele que perseverar até o último dia, até o fim, esse vai ser salvo. Aquele que permanecer, aquele que guardar as suas alianças, aquela mulher que guardar a sua comunhão, que guardar o seu temor, que guardar as suas alianças,
as suas fidelidades com Deus, essa mulher, ela vai ser bem-sucedida em tudo que ela realiza. Pense bem, não basta ser fiel um dia ou um mês para ser abençoado, é uma vida. Não basta num casamento ser fiel 1 ano ou 2 anos, é a vida inteira, enquanto os dois estiverem juntos. É ou não é? Que vai abençoar o casamento. Vida com Deus é um casamento até que a morte os aproxime. É o único casamento que as pessoas vão realizar um dia, que vai ser até que a morte os aproxime. Aquela pessoa que vai casar com Deus. Veja que o casamento humano é até que a morte os separem. O casamento com Deus, com o Senhor Jesus, é até que a morte os aproxime para a vida eterna. É melhor construir um casamento com Cristo do que muitos casamentos aqui fora, porque o casamento com Jesus é até que a morte os aproxime, que os dois se encontrem face a face. Você tem que entender que para ser liberto, não basta você se libertar de uma dor que você está carregando. Não esqueça dos 10 leprosos. Isso é o maior exemplo da Bíblia de que não basta estar livre da enfermidade ou do mal que a pessoa está carregando. Para ter um dia vida eterna, você tem que permanecer com Cristo e em Cristo após a libertação daquele mal que você carregava no teu corpo. Após você ter um encontro com Jesus e ser liberto de qualquer flagelo que estava sobre a tua vida, qualquer doença ou qualquer mal que estivesse atuando na tua família, você tem que permanecer com Ele para que você um dia possa herdar a vida eterna.